Olá pessoal, aqui é o canal Deixa que eu te conto, canal de biografias e histórias para você ouvir e relaxar aonde estiver. Vamos falar desse ícone que tem uma história riquíssima e espero muito que você goste de tudo que vai escutar aqui. Vamos falar do Rei Arthur. Para começar, não esqueça de deixar seu like no nosso vídeo. Rei Arthur, figura lendária britânica do século V e VI, liderou a defesa da Grã-Bretanha contra os invasores saxões. Sua existência histórica é debatida baseada em fontes escassas, como Annales Cambriae e História de Brittonum. Arthur é central nas lendas da matéria da Grã-Bretanha, ganhando destaque com as obras da história de Regum Britanniae, de Godofredo de Monmouth. Embora as lendas variem, a versão de Godofredo influenciou muitas histórias posteriores, retratando Arthur como um rei que derrotou os saxões e estabeleceu um império. Outros elementos icônicos incluem Merlin, Guinevere, Excalibur e a busca pelo Santo Graal. A literatura arturiana, iniciada por Chrétien de Troyes, floresceu na Idade Média, ressurgindo no século XIX e mantendo-se relevante na cultura contemporânea através de diversas mídias. A lenda do Rei Arthur é objeto de debate entre acadêmicos há muitos tempos. Uma escola de pensamento apoiada pela história de Brittonum e Annales Cambriae considera Arthur uma figura histórica real, um líder bretão romano que combateu o anglo-saxão no final do século V e início do século VI. A história de Brittonum, atribuída a Nênio, oferece a primeira descrição detalhada de Arthur, incluindo suas 12 batalhas, destacando a Batalha de Monte Badon, onde supostamente ele derrotou 960 homens sozinho. Olha isso, hein? Estudos recentes, no entanto, questionam a precisão da história de Brittonum. O Annales Cambriae, um texto do século X, também sugere a existência da história de Arthur, relacionando-o com a Batalha de Monte Badon e a Batalha de Calonne. No entanto, foram identificados problemas em sua autenticidade, sendo baseado em uma crônica no final do século VIII, no país de Gales. Análises mais recentes indicam que os anais arturianos foram compilados no século X, possivelmente sem existência anterior, e a referência a Badon provavelmente foi derivada da história de Brittonum. A falta de evidências nos registros mais antigos é a razão principal pela qual muitos historiadores questionam a existência de Arthur na história da Bretanha. Thomas Charles afirma que, dadas as atuais investigações, não se pode ter certeza da existência de Arthur. Essa incerteza é uma perspectiva recente. Historiadores anteriores eram menos céticos. John Morris, em seu livro A Era de Arthur, de 1973, investiga a história bretanha pós-romana e encontra poucas evidências de Arthur histórico. Uma escola de pensamento argumenta que não há evidência histórica da existência de Arthur, agindo em resposta a essa perspectiva. Morris apresenta a visão de Noam Marys, destacando que Arthur não é mencionado em várias fontes antigas, incluindo o texto de Gildas e as crônicas anglo-saxãs. A ausência de menção em obras como História Eclesiástica da Beda e vista como um ponto contra sua existência, o historiador David Dunville sugere que Arthur deve ser considerado como um elemento mitológico sem evidências históricas que respaldem. Alguns acadêmicos sugerem que Arthur pode ter começado como um herói folclórico ou uma deidade cética que eventualmente adquiriu características históricas. Paralelos são traçados com figuras mitológicas como os irmãos Regist e Orsa, que Beda atribuiu um papel histórico nas invasões anglo-saxãs. Não está claro se Arthur era considerado um rei nos primeiros textos. Em vez disso, é chamado de Duque Belorum, líder de batalhas, por significado, e Miles, soldados. Os documentos históricos da era pós-romana são escassos, deixando a questão da existência histórica de Arthur sem resposta definitiva. Sítios arqueológicos arturianos têm sido identificados desde o século VII, desde o século XII, mas sua legitimidade só pode ser determinada por textos antigos. A Pedra de Arthur, encontrada em Tintagel em 1998, inicialmente trouxe esperança, porém foi considerada irrelevante. Outras evidências, como a cruz de Glastonbury, têm erros e possivelmente são falsas. Embora alguns personagens históricos tenham sido sugeridos como inspiração para Arthur, não há evidências conclusivas para apoiar essa hipótese. O debate sobre a origem do nome galês, Arthur, persiste. Algumas teorias sugerem que vem do nome Genti Artorius, que origina mesápicas ou estruscas. Nos primeiros textos em latim, o nome é grafado como Arthur ou Arturus.
nunca como Artúrios. Uma possibilidade é que seja derivado de Artorigios, significado rei barbado em britânico. Outra teoria menos provável relacionada ao nome algalês, Art, que significa urso mais homem. Uma teoria alternativa também sugere uma conexão com Arcturus, a estrela mais brilhante da constelação do Boieiro. O nome similar em irlandês antigo é Arthur, usado historicamente por membros da nobreza irlandesa. A tradição literária medieval. O criador da tradição literária sobre Arthur foi Godofredo de Monmouth, com seu livro pseudo-histórico Histórias de Regum Britanniae, História dos Reis da Bretanha, escrito na década de 1130. As obras relacionadas a Arthur e suas lendas são usualmente divididas nas escritas antes da história de Godofredo, pré-Godofredo, e nas escritas depois, que não podem negar sua influência, que é o pós-Godofredo. Vamos falar sobre a tradição de pré-Godofredo. As primeiras referências literárias sobre Arthur provêm de fontes bretãs e galesas. Uma pesquisa de 2007 por Thomas Green identifica 3 elementos chaves no primeiro texto. Arthur é retratado como um guerreiro de balada, enfrentando ameaças tanto humanas como sobrenaturais. Ele está envolvido em maravilhas mágicas locais e lidera um grupo de super-humanos e tem uma conexão próxima com o paraíso celta, realizando incursões em busca de tesouros e libertação de prisioneiros. Um dos poemas galeses mais famosos sobre Arthur é encontrado na coleção de canções heróicas chamada Igododin, atribuída ao poeta Aneirin no século VI. Uma estrofe elogia a bravura de um guerreiro que derrotou 300 inimigos, mas ressalta que ele não era Arthur, indicando que seus feitos não se comparam ao do lendário líder Igododin. É conhecido por um manuscrito no século Impossibilitada a determinação das passagens originais, alguns poemas atribuídos a Taliesin também mencionam Arthur datando provavelmente entre os séculos 8 e 12, incluindo referências à sua expedição ao outro mundo e a relação entre Arthur e Uther, que precede a tradição de Godofredo. Outros textos arturianos em galês antigos incluem um poema do livro negro de Carmarthen, Pagurrive. Portur, qual é o nome do porteiro? O significado, apresentando um diálogo entre Arthur e o porteiro de uma fortaleza. A história de Culush e Owen, parte da coleção de Mabinogion, narra como Arthur ajuda seu parente Cush a guardar a mão de Owen, filha do gigante Isbadaden, enfrentando desafios impossíveis como caçar javalis. Arthur também é mencionado nas tríades galesas, resumos de tradições e lendas galesas, cânticos, onde é chamado de chefe dos lords dessa ilha, indicando sua posição como senhor dos galeses e Cornualha do Norte. Além dos contos e poemas galeses pré-Godofredo, Arthur é mencionado em textos latinos antigos, incluindo Vitae dos Santos da era pós-romana. Embora não sejam consideradas fontes confiáveis, por exemplo, na vida dos santos Gildas, é dito que Arthur matou o irmão de Gildas e resgatou sua esposa Genebra de Glastonbury. Outros relatos, como na vida do santo Codoc, descrevem incidentes em que Arthur exige compensação por danos causados a ele. Essa história também aparece em agiografias medievais de Karadec, Isis e Euflan. Um registro menos evidente sobre Arthur está no relato de Gonzelnou, datado no século XV. Fontes adicionais incluem obras de Guilherme e Malmesbury e Hermann, que sugerem a crença de que Arthur não estava realmente morto e retomaria em algum momento um tema explorado na tradição pós-Godofredo. E aí? Fala, tá gostando? Não esqueça de deixar o seu like. Bora continuar. Godofredo de Montemont. A primeira narrativa da vida de Arthur é encontrada na obra latina de Godofredo, História Regum Britanniae, a História dos Reis da Bretanha, concluída em 1138. Godofredo apresentava uma narrativa imaginária dos reis de Bretanha desde o Bruto até o rei galês do século XII, Cadwallader. Ele posiciona Arthur no mesmo período pós-romano descrito pela história de Brutonu. A história inclui um pai de Arthur, que se chamava Uther Pendragon, o mago conselheiro Merlin e a concepção de Arthur, no qual Uther se disfarça de Gorlois e concede Arthur com Igrinai. Arthur se torna rei após a morte de Uther e tratava várias batalhas, culminando na Batalha de Bate. Ele
expande seu império para incluir a Irlanda, Islândia, Orcades, Noruega, Dinamarca e Gália, o que leva a um confronto com o imperador romano Lúcio Tibérios. Ao retornar à Bretanha, Arthur enfrenta seu sobrinho Mordred, que usurpou o trono e casou com sua esposa Genebra. Após derrotar Mordred, Arthur é ferido mortalmente e passa a coroa para Constantino III, antes de ser levado para Avalon para tratar seus ferimentos, nunca mais sendo visto. Existe um debate sobre se a narrativa de Godofredo é original ou influenciada por outras obras. Ele parece ter usado a lista de batalhas de Arthur contra os saxões da história de Britonum, a Batalha de Calmalan e a Nales Cambrier, e a ideia de que Arthur continuaria vivo e retornaria. O reconhecimento de Arthur como rei da Bretanha também parece ter sido emprestado de tradições anteriores a Godofredo, como Culhwch e Owen. As tríades galesas e as geografias de santos, embora nomes, eventos e títulos tenham sido emprestados, alguns argumentam que a tradição arturiana foi criada por Godofredo. A história Regum Britanniae de Godofredo teve uma enorme popularidade e influenciou muito as lendas arturianas posteriores, mesmo que não tenha sido a única fonte de inspiração. Vamos falar sobre a tradição romântica. A popularidade da história de Godofredo e de obras derivadas como Romantebrot e de Wace foi crucial para o surgimento de muitas obras arturianas na Europa continental no século XII e XIII, especialmente na França. No entanto, outras influências também contribuíram para o desenvolvimento da matéria de Bretanha. Arthur e suas histórias já eram recorrentes no continente antes da popularização do trabalho de Godofredo. Como evidenciado em diferentes manifestações culturais, como de arte de Catedral de Modena, uma mudança significativa nessa tradição foi descentralizar o papel de Arthur, colocando-o em pé de igualdade com outros personagens como Lancelot, Genebra e Tristão. Além disso, a personalidade de Arthur foi alterada, enquanto nas versões anteriores era retratado como o líder militar feroz dos romances continentais. Ele é visto como um rei passivo e submisso, embora ainda seja considerado sábio e honrado. Essas mudanças não abalam sua reputação, pois sua glória e autoridade permanecem intactas. Apesar de suas fraquezas pessoais, Chrétien de Troyes foi um poeta francês que teve uma enorme influência no desenvolvimento da lenda arturiana. Ele escreveu 5 romances entre 1170 e 1190, introduzindo mudanças significativas na narrativa. Em suas obras como Eric e Enid e Cligès, houve uma mudança para um foco mais romântico e amoroso na corte de Arthur, mas foram obras como Lancelot, Cavaleiro da Carreta, e Perceval, ou o Conto de Graal, que tiveram um impacto ainda maior. Lancelot introduziu o famoso triângulo amoroso entre Lancelot, Genebra e Arthur, enquanto Perceval trouxe o Santo Graal e o Rei Pescador para a narrativa arturiana. As obras de Chrétien foram fundamentais na elaboração da lenda arturiana e influenciaram significativamente em literaturas posteriores, tanto na Europa continental quanto no País de Gales, onde o conceito romântico de Arthur começou a substituir a imagem heróica e destemida anteriormente predominante. Após 1210, o romance arturiano na Europa continental começou a ser escrito em prosa, marcando uma mudança significativa no gênero. O ciclo de prosa mais importante do século XIII foi Lancelot Graal, composto por 5 obras que formaram a primeira versão coerente de todas as lendas arturianas. Este ciclo reduziu a importância de Arthur em suas próprias lendas, introduzindo personagens como Glaaz e dando um papel maior a Merlin. A relação incestuosa entre Arthur e sua irmã e a fundação do Camelot também foram estabelecidas. Arthur se tornou um personagem secundário nos romances de prosa franceses, focando mais na busca pelo Santo Graal durante esse período. Ele se tornou um dos nove da Fama, um grupo de figuras representativas da cavalaria medieval. Le Morte d'Arthur, de Thomas Malory, é uma obra do inglês do século XV que alcançou o ápice do desenvolvimento do ciclo medieval arturiano e do personagem romântico de Arthur. Malory recontou toda a lenda arturiana em um único trabalho, baseando-se em romances anteriores, especialmente por Lancelot Graal. Sua obra foi uma tentativa de criar uma versão definitiva das histórias arturianas, e por ser um dos primeiros livros impressionistas ingleses, influenciou a maioria dos textos arturianos posteriores. Vamos falar sobre o declínio e o renascimento da lenda moderna e literatura pós-medieval de Arthur. O décimo e o declínio, interesse pelo rei Arthur, ocorreu no fim da Idade Média.
acompanhando por críticas crescentes a legitimidade histórica dos romances arturianos. Mudanças sociais na Renascença também contribuíram para isso. Após 1634, a Morte de Arthur de Malory não foi impresso por 200 anos. Além disso, no início do século XIX, as lendas arturianas eram usadas principalmente como alegorias políticas, como nos épicos de Richard Blackmore. Mesmo assim, o personagem Arthur não foi completamente abandonado, aparecendo em histórias como o da Pequeno Polegar, que usava a tradição arturiana de forma humorística. Tennyson e o Renascimento. O interesse pelo rei Arthur foi revivado no final do século XIX, devido ao medievalismo, romantismo e revivalismo gótico. Inicialmente, poetas como Alfred Tennyson e artistas como George Burns foram inspirados pelas lendas arturianas. Tennyson publicou Idylls of the King em 1859, tornando Arthur um símbolo de masculinidade. Este trabalho influenciou imitações e popularizou a narrativa de Arthur. A revitalização das histórias arturianas também se estendeu aos Estados Unidos, como o livro The Boss King e Arthur, de 1880. No entanto, o interesse diminuiu no final do século XIX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, que afetou a reputação do cavalheirismo. A tradição romântica persistiu em obras de poetas como Thomas Hardy e T.S. Eliot, mas o mito de Arthur começou a perder popularidade. A lenda moderna. No final do século XX, a tradição romântica de Arthur continuou, influenciando obras como O Único Eterno Rei, de Theo White, e Brumas de Avalon, de Marion Zimmer, bem como quadrinhos como O Príncipe Valente. Autores modernos reinterpretaram a história de Arthur para refletir valores contemporâneos, como feminismo e democracia. No cinema e no teatro, adaptações como A Espada Era da Lei, de Camelot, e Lancelot du Lac e Excalibur capturaram a essência de Arthur romântico, enquanto Monty Python Anti-Terror ofereceu uma paródia de gênero. Na era moderna, a lenda do rei Arthur assume várias formas, incluindo representações românticas e tentativas de retratá-lo como uma figura histórica do século VI. O ressurgimento da tradição de Godofredo de Montmont e a história de Britannul após a Segunda Guerra Mundial destacou a resistência lendária de Arthur contra invasores germânicos na Bretanha. Essas representações apareceram em rádio, teatro, ficção, história, literatura fantástica, além de produções cinematográficas arturianas, como Merlin e Camelot. Arthur também inspirou a criação de grupos modernos como a Ordem da Irmandade dos Cavaleiros da Távola Redonda, na Grã-Bretanha, e os Cavaleiros do Rei Arthur nos Estados Unidos. Além disso, a influência da lenda pode ser vista em produtos, marcas e locais que incorporam elementos arturianos, demonstrando como a lenda continua a ressoar a cultura contemporânea até hoje. E aí, gostou dessa história? Deixa o like, curte, compartilha, critica, elogia, tem um espaço para você comentar, fala de quem você quer ouvir com as histórias, resumo, se tá longo, se você quer mais curto, se você gostou, tá bom? Desculpa, é a primeira vez que eu tô gravando, tô usando um microfone simples, mas vou projetar coisas melhores. Fiquem com todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!